O capítulo 4 do Book 2 lançou, e com ele veio uma gameplay deveras interessante. Então aqui uma pequena ajuda, um tutorial, ao menos para dar aquele pontapé inicial em sua jogatina. E já começamos com a parte de Enzo Kai-sama. Ele fica andando de um lado para o outro. Ele não consegue te ver muito bem se você estiver agachado ou dentro de um carro. Nesta parte possui 2 veículos, lugares cruciais para sua passagem. Porém, aqui a dica de ouro. No início da gameplay, já corra direto para a saída, sem ligar para Enzo Kai surgindo na sua frente. Você ganha alguns segundinhos de vantagem. Se esconda no segundo veículo e observe se Enzo Kai avançou para o início. Se sim, você já consegue correr direto para a saída. Evite pisar nesse caco de vidro aqui, só para não chamar a atenção dele tão rápido. E é só seguir rumo à saída. Na segunda parte, a dos códigos, é bem simples. Cada andar possui um escritório. Cada escritório tem um número escondido entre os monitores. Ao vasculhar cada sala, você acumula 6 números. Ao digitar o código, você precisa colocá-los em ordem decrescente. Resumindo, começando pelo código do 6º andar até chegar ao primeiro. E tome cuidado com o Senzai, não olhe diretamente para ele. Você pode andar com a câmera um pouco baixa ou virada, o importante é não olhar diretamente para ele. Após ir para o terraço e pegar a parte da lanterna, você vai descer pela escada e agora começa o terror, o shopping. Se você estiver jogando com amigos, a quantidade de coisas para fazer aumenta. Se for solo, diminui bastante. Para ativar a missão, você tem que investigar os guardas falecidos no local. São 3 no mínimo. E aqui é bem importante. Inicie a missão virado para a porta, e quando o T-nome aparecer, já comece a andar para trás, pois assim quando a cutscene acabar, você já está em uma distância segura dele. Seu objetivo é golpear os olhos que estão espalhados pelo cenário. Ao fazer isso, T-nome ficará inativo por um curto período de tempo. Se você demorar para acertar os olhos, eles irão resetar. Preste atenção no tic-tac do relógio, é o som que toca ao fundo. Na parte de Futakoshi-onna, ou Rin, você precisa acumular moedas, que estão espalhadas pelo mapa, e levar todas até o carrossel para ativá-lo. Ao ligar o carrossel, você precisa chamar a atenção de Rin, para assim ela ficar distraída. Após deixar T-nome e Rin inativos, você precisará dessa caixa de som, que está localizada na loja, próximo àqueles guardas falecidos, que você interage no início da missão. Leve a caixa de som até o 3º andar, pode colocar ali no início da escada e ativá-lo. Assim Tsukiwa ficará inativa também, te dando passagem para prosseguir para a próxima área. Agora na parte da primeira run, vou deixar a gameplay de fundo para ajudá-los a memorizar o caminho. Ao completar a primeira run, você vai para a segunda parte agora, onde tem a Chihiro na maior alegria lendo o mangá. Olhe para trás, ali começará a segunda run.
Após completar e entrar no elevador, e conseguir sair vivo apertando o botão E, você vai para o estacionamento. Após consertar o carro, Chihiro vai aparecer com um desafio de perguntas e respostas. Para você que tem dificuldade com o inglês, não precisa se preocupar, apenas precisa memorizar as respostas. Sempre que aparecer elas na opção, é só selecioná-las. E caso ainda tenha dificuldades, aqui está todas as respostas certas desse quiz. Agora esse aqui pega muita gente. Ao dar início ao desafio, após abrir a porta, dê uns passos para trás, esperando Senzai se afastar. E já vai direto para a pintura mais perto, que está do lado esquerdo. Após pegar a tinta, você precisa coletar uma flor, purificar a tinta na água e depois ir até o altar. Agora você retorna até a pintura, completa ela, bem parecido com o desafio que já vimos anteriormente em alguns capítulos atrás. Só tome cuidado, pois Kutsu às vezes balança a tela. Após completar o desenho, leve a pintura até um dos pilares, que tem 4 deles localizados em cada canto do mapa. Agora vá para as outras pinturas. Recomendo ir pelo canto do mapa para evitar chamar a atenção de Senzai. Mas caso chame a atenção dele, tem armários espalhados por todo o cenário que você pode se esconder. Após ter feito 4 pinturas e colocá-las em 4 pilares, Kutsu é derrotado. Agora vá até o altar e coloque os pedaços da lanterna lá. Isso vai invocar o arco e flecha espiritual. Após pegar o arco, saia desse local e prontinho. Já avançamos para a próxima parte. E agora seu objetivo é salvar as vítimas do desastre de Enzukai, que estão feridas por toda a cidade. Se você for solo, são 6 pessoas. Você precisará tomar cuidado com Enzukai e Rin que vagam pelo cenário. O seu objetivo é levar eles até essa marca verde. Use esse carro como ponto de referência. Ele fica bem destacado no cenário, já que o local para levar os sobreviventes fica logo atrás dele. Ao completar essa parte, vamos seguir para a reta final. Aqui você precisará destruir os tentáculos com olhos, com seu arco e flecha, para assim poder ativar o poder real da flecha. Com o poder ativado, você consegue finalmente eliminar Rin, Enomi e Tsukiwa, atirando 2 flechas neles. É o suficiente para imobilizá-los e finalizá-los. E agora Enzukai. Você vai precisar do arco e flecha com o seu poder total. Vai precisar destruir mais de um tentáculo com olhos para sempre estar carregando o seu poder. E assim vai estar sempre enfraquecendo e diminuindo seu HP. Uma dica importante é sempre usar as lixeiras que estão espalhadas pelo mapa como refúgio caso ele corra atrás de você. E você pode atacar a flecha até mesmo entre os prédios. A flecha atravessa, causando dano mesmo se você não estiver vendo o dragão. Isso pode adiantar muito a finalização do dragão. Nessa parte do Enzukai e na próxima que eu vou falar daqui a pouco, eu sempre recomendo que vocês marquem em save, porque aí vocês podem dar loading toda vez para ficar treinando essas partes, sem ter a necessidade de fazer o game tudo de novo. Afinal, jogar tudo desde o início pode se tornar desgastante. Então essa é uma dica que eu dou para quem tem dificuldades em certas partes. E agora vamos para a batalha final. Enzukai nesse momento tem 3 ataques. As bolas de fogo, que o local do dano fica marcado de vermelho no chão. E também tem o raio laser do olho do culto Kiroibara. E as ondas de choque. Todas você consegue se proteger atrás dessas pedras. Você precisará, assim como o desafio anterior, destruir os olhos dos tentáculos, para assim ativar o poder real da flecha espiritual. Ao destruir todos os tentáculos, Enzukai ficará inativo por alguns segundos, tempo suficiente para você atingir e descer o seu HP. Com o tempo na batalha, Senzai vai começar a vagar pelo cenário tentando te pegar. 2 tiros com uma flecha normal é o suficiente para ele desaparecer. E com a flecha encantada, apenas 1 tiro. Mas cuidado, não tem Click Time Event que nem o desafio anterior. Nesse aqui, ele só te elimina no momento que ele te pega. E você vai precisar repetir todo esse processo algumas vezes. Pode levar um pouco de tempo. E assim, Enzukai-sama é derrotado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado ou ao menos te entretido. É isso aí, pessoal, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deu um pouco de trabalho, mas valeu a pena. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.